que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei para Ele, ou perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á ao Senhor dos milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Amém. Assente-se, por favor. Glória a Deus. Profetas distintos, profetas que ministraram em tempos diferentes, mas com uma objeção divina para que fosse o mesmo povo. Eu pedi a Deus a autorização, e ainda citei um pouco do que Deus colocou em meu coração para nós pregarmos aqui nesta noite. Eu disse ao Jailson, eu disse à irmã que lidera o círculo de oração junto com ele, ou com aqueles que estão na liderança do círculo de oração, que se quisessem um pregador era melhor não me convidar. O pregador desses dias, o pregador desta cultura que nos envolve, não tem mais preocupação com a palavra, tem preocupação com a mídia, tem preocupação com a porta, tem medo. Eles hoje enxergam a igreja e vão escolher que roupa vão levar consigo para pregar. Então eu disse a eles, olha, se vocês querem um pregador, eu não sou a pessoa indicada. Eu fui pastor durante 15 anos e tenho um amor, uma paixão por alma. No momento em que estávamos assentados hoje conversando, eu disse da minha preocupação no culto passado, porque parece que Deus nos reuniu dentro desta congregação para tratar de nós. E eu me lembrei da oração que eu fiz, irmã, quando eu cheguei, pedindo a Deus para salvar os crentes, pedindo a Deus que não deixasse essa força de conformismo, ilusionismo que envolve as igrejas, que acham que podem manipular a fé, que acham que podem conduzir-se perante Deus à sua maneira, do seu jeito, que acham que podem prestar o culto como eles entendem que Deus merece ser glorificado. E Deus trabalhou muito conosco durante este dia. Eu pedi autorização a Deus para me pregar isso aqui, porque Deus me fez enxergar um pouquinho mais de perto o que Ele estava falando quando dizia da videira, quando falava da figueira, quando citou a romeira na manifestação de um povo que Ele formou. Nós chegamos até ontem, enquanto pregávamos aqui, sobre o que fosse a constituição desse povo. Para entender melhor, você tinha que ler os primeiros textos do Salmo de número 105. Quando Deus fala da disposição a partir de Noé até os dias de José. Que é quando Deus insere num contexto egípcio a formação deste povo a partir de 70 pessoas. Mas era um povo para ser zeloso. Era um povo para viver aquilo que pudesse ser a beneficência de Deus. Mas de repente estava se corrompendo com aquilo que fosse uma formação de costumes egípcios. E é Deus que vai trabalhar no coração do próprio faraó, quando diz assim, olha, vamos usar de astúcia contra esta gente, porque eles estão prosperando, porque projeto de Deus prospera. Esse povo está crescendo a uma forma que,
Se em 400 anos eles chegaram a 600 mil pessoas, homens, 260 anos a mais, eles vão ter uma consideração de quase 2 milhões de homens. E nós não crescemos como eles. Então vamos usar de astúcia. O Egito oprime Israel. O Egito coloca um fardo pesado sobre um povo que Deus constituiu, por uma promessa, como disse ontem, feita a Abraão. Agora se observa a manifestação da fidelidade de Deus. E Deus, que sabe como trabalhar para não perder o controle, é Ele que endurece o coração de Faraó. E 430 anos deste povo é de sofrimento, é de amargura, é de tristeza. E então tem que nascer uma oração com uma expressão de grito da alma, clamor que não se grita com a boca, se exprime com lágrimas. E Deus, que é perito em conhecer e sondar e entender o que são as divisões da alma e de espírito, porque o salmista não errou quando disse: Senhor, tu me conheces. Quando fala de conhecimento, está aplicando a atitude de percepção de Deus daquilo que é a avaliação de conduta. Está falando da realização que a vida manifesta a partir de corpo. Está dizendo aquilo que seja um perfil, num contexto de personalidade, que ainda que adquirida, é responsabilidade do indivíduo. E Deus enxerga e conhece isso muito bem. E o salmista diz: Senhor, para onde é que eu irei? Se eu fizer a minha cama no Seol, lá tu estás. Se eu for às maiores alturas, como eu poderei me ocultar de ti? Se eu olhar para as minhas extremidades, tanto à esquerda quanto à direita, quem é que pode te dividir? Eu não te diviso. Então ele diz assim: o Senhor me sonda. O processo de sondagem é uma avaliação não simplesmente do que é exterior. Quando a medicina quer investigar o nosso corpo, naquilo que são o seu interior, ela usa recursos para aquilo que é uma avaliação através de imagem. No caso do ecocardiograma, para avaliar o que são micro-organismos no seu sangue. E a circulação dele, tanto na pequena quanto grande circulação, a partir daquilo que sejam as funções cardíacas. Examina-se por contraste. E o efeito imagem dá aquilo que é um diagnóstico. Quando se fala de examinar qualquer outro tipo de órgão, dentro dessa estrutura chamada corpo, usa-se a ultrassom, que pode investigar o que seja a anomalia dentro de uma composição orgânica. Mas nunca criaram, nunca desenvolveram um aparelho. A tecnologia ainda não foi suficiente para fazer um exame de alma e dar um diagnóstico científico. As ramificações que estudam isso que a ciência chama de ser abstrato, porque alma ninguém toca, alma se percebe, mas ninguém vê. A melhor maneira de identificar o que é alma é ir diante de um cortejo fúnebre, ou em uma reunião onde estão fazendo as últimas honras, as últimas homenagens ao indivíduo que passou por um estado letárgico, que nós conhecemos como morte. A melhor maneira de se perceber o que é alma, porque como ser abstrato não se pode apalpar, não se pode ver, não se dá para tocar, pode se perceber, é ir diante de um cadáver. Se você achar que um alfinete é pequeno demais, leva uma agulha de tricô, que deve ter 30 ou 35 centímetros. Se achar que uma agulha de tricô não é suficiente, leva um espeto de assar carne. Não sei se dá para ser discreto com um espeto de assar carne, mas vai diante do corpo e fura ele.
Então você vai entender o que é alma. Você vai perceber o que é alma. Porque a alma é o que dá o recurso para a vida no corpo. E se ela não estiver mais ali, o indivíduo não vai reagir. Se ela não estiver mais ali, a vida não probabiliza mais alguma coisa para aquilo que seja aquele corpo. Dá um beliscão nesse irmão que está ao teu lado, vê se ele está vivo. Diz para ele assim: a vida está aí. Não, tu está muito covarde. Pergunta para ele com coragem: a vida está aí. O que é que te impediu de louvar e celebrar o louvor da glória de Deus aqui? Esta alma, que como disse aqui ontem, é série de sentimentos. Aleluia. Foi ela que reagiu no aspecto de clamor e coletivo, porque todos estavam sofrendo debaixo das astúcias de um homem chamado Amenhotep. Um homem que não conheceu José, que não sabia quem era o Deus de José. Aleluia. E que por olhar para aquilo que fosse a concepção de homens, a partir do que fosse um povo chamado Israel, como disse ontem aqui, naquilo que fosse um processo de transformação na vida de Jacó. Porque Deus tinha uma promessa feita a Abraão. E disse Deus que Abraão geraria uma posteridade do qual faria todas as nações benditas. Quando revitaliza a promessa em Jacó, e nós falamos do credo, das escolhas de Jacó, porque ele foi enganador, ainda que instruído, mas sabia divisar o que fosse bem e mal. E Deus disse: eu vou te fazer bem, vai. Quando volta, Deus diz para ele: agora eu quero o culto teu. Durante 20 anos eu cuidei de você, te fiz prosperar, é verdade, você foi fiel nos dízimos, mas eu não te dei direito de se corromper. Eu não te dei direito de continuar enganando, mentindo, propondo aquilo que fosse os valores da mentira, para se autossatisfazer com base naquilo que não glorifica o meu nome. Então eu quero um culto teu. Quando Jacó percebe, e por favor, eu estou falando disso porque o texto de capítulo 2 e verso 19 fala para nós que Deus nos dará uma glória na segunda casa maior do que na primeira, se tivermos a nossa consciência pura. É aqui que eu assisto a ação de Deus. É aqui que eu percebo um Deus que o salmista no Salmo 139 está dizendo: tu me sondas, Senhor. Eu minto para o pastor Felício. Eu posso enganar a minha esposa. Eu posso enganar a minha mãe que me gerou. Eu posso enganar os meus filhos que são a partir de mim. Eu quero ver enganar Deus. Eu quero ver conseguir ocultar o que há aqui dentro de Deus. Porque Ele não usa simplesmente a ultrassom. Ele não usa simplesmente aquilo que deve ser as imagens num processo investigativo do que é o nosso interior. Ele te vê na tua essência. Ele conhece você aonde ninguém te enxerga. E Ele vai na divisa da tua alma e do teu espírito. E que bom que nesta noite Ele que já nos investigou, Ele também olhou para mim, olhou para você e ainda percebe que há grãos no nosso celeiro para que possamos oferecer-lhe fruto. Ele ouve Israel e dá aquilo que pudesse ser uma das maiores manifestações do seu poder. Porque eu não conheço ninguém que andou por deserto e não viu seus calçados se acabarem, que não viu suas roupas apodrecerem, que ainda que Deus lhe submeteu à fome, foi Deus que deu codornizes, foi Deus que deu os maná, ainda que Deus permitiu a sede, Deus foi quem abriu a rocha para dar água para eles beber. Aleluia. Quando estavam atrelados àquilo que fosse um contexto da impossibilidade, foi Deus que abriu o mar vermelho. Glória a Deus. Aleluia. Isso é verdade, Deus.
continuar com isso aí dentro. Essa luta no nosso interior, porque a gente deixou lá esta alma que a medicina e as ramificações da tecnologia não conseguem investigar. Deus sonda. Pastor, mas e a parapsicologia, a psicologia e as ramificações da filosofia que entendem o que é a alma? Peça um diagnóstico para ele. E você vai ver que todos os atos ou os efeitos que revelam esse diagnóstico é conclusivo. É baseado no que você diz. É baseado no que você realiza. É baseado naquilo que possa ser a declaração divina em você. E porque eles não sabem lidar com a alma, aprisionam ela debaixo de remédios, de tratamentos que não podem curar esse interior. Podem amenizar a partir daquilo que pode ser alucinogênio, que pode nos tornar às vezes convalescido na racionalidade, e nos submeter àquilo que seja um regime dos valores da angústia, pela dependência. E é este Deus. O salmista no Salmo 139, verso 3, está dizendo: Senhor, tu me sondas. O teu Deus sabe quem é você. Aleluia. O teu Deus te conhece como ninguém te vê. Glória a Deus. E que bom que Ele não veio aqui te julgar. Que bom que Ele não veio aqui te constrangir. Ele veio aqui dizer para você: eu ainda tenho uma história com a tua alma, para que o meu nome venha a ser glorificado. Por isso, naquilo que seja a ramificação de um povo que viu tudo que Deus é capaz de fazer quando Ele é responsável por aquilo que Ele projetou. No Deuteronômio 8, quando Deus levanta Moisés, agora estavam próximos de entrar na Canaã. A lei já tinha sido ignorada, a geração já não era a mesma que saiu do Egito. E Deus está dizendo assim: olha, não te esqueça, lembra? Eu produzi a fome, mas eu dei de comer. Eu permiti a sede, mas eu dei de beber. Eu te fiz andar no deserto, mas fui a nuvem durante o dia e fui a coluna de fogo durante a noite. Eu te permiti para me perder 40 anos no deserto, mas os teus calçados não se desfaleceram. O interessante é que os homens morreram e só os calçados ficaram. Por quê? Porque é difícil sujeição. Porque é difícil obediência. Porque é difícil considerar que somos criaturas. É difícil enxergá-lo como um Criador. A história mostra pelo menos 1968 anos de tratado, desde a promessa que Deus fez a Abraão até os dias de Jesus. Porque se você pegar Mateus no capítulo 2, quando Deus está trazendo a genealogia, Ele diz assim: olha, dos dias de Abraão, quando eu fiz a promessa a Abraão, se passaram 14 gerações. Dos dias de Abraão até os dias do desterro, ou melhor, até os dias de Davi, mais 14 gerações. Dos dias de Davi até o desterro, 14 gerações. Leia depois em casa. Observa, de Abraão a Davi, 14 gerações. De Davi a Babilônia, porque Ageu é o profeta, o primeiro profeta depois da Babilônia. Mais 14 gerações da saída do desterro, que é este processo de juízo de Deus aplicado naquilo que fosse uma força babilônica. Mais 14 gerações até Jesus. E observa quantas gerações se passaram. Vejam Deus, o quanto Ele amou o seu projeto. Se você ler capítulo 42 de Isaías, você vai ver o que Deus está falando quando diz assim: olha, eu não vim para destruir a cana que é quebrada. O que é que Ele está falando? Olha, tudo o que eu realizei para que pudesse viver uma união, uma intimidade com este povo chamado Israel, que gerou duas filhas, Judá e Samaria. Por
que 2? Se as conspirações revelaram 12 tribos. Porque 10 tribos se deixaram convencer pela força da Síria por aquilo que fosse um tratado entre Onri e Zinri, naquilo que fosse os desvaneios de Acabe. Judá não participou daquelas alianças internacionais porque Deus considerava isso o que pudesse ser apostasia. Judá por um tempo se reservou em temer ao Senhor a partir de Ezequias, a partir de Josias, reis que conseguiram tratar com Judá a um ponto de levá-los a fazer aquilo que glorificava a Deus. Mas Ezequias é homem. O capítulo 32 das primeiras crônicas diz que ele fez tudo que era reto diante do Senhor, que ele fez tudo o que fazia dentro da casa do Senhor, o que começava terminava. Mas chegou um momento que a sua glória, a sua fama lhe ensoberbeceu, e o diabo, que não perde tempo, mandou para dentro da casa de Ezequias um Merodach Baladão. Capítulo 34 de Isaías. No capítulo 36, Deus está falando com Isaías, ou melhor, com Ezequias. Leva o profeta dentro da sua casa e diz assim: rapaz, olha, bota em ordem tua casa, porque tu não pode mais ficar nesse lugar. Que palavra difícil. Nessa hora, o homem acha que tem direitos. E ele era o rei de Judá. Enquanto isso, tinha um Isaías pregando e dizendo: olha, pelo amor de Deus, gente, olha o que está acontecendo com as 10 tribos. Olha o que a Síria está fazendo. Olha o que Onri, olha o que Zinri está fazendo com os nossos conterrâneos. Dizimando, matando, levando à força as mulheres, destruindo sonhos. Olha para os dias de Naamã. E observa uma filha de 14 anos sendo levada à força, depois da ordem do comandante matar os pais. Detalhe, a tribo era de Samaria, renegada de Judá por força de cultura, mas dentro da casa de Naamã, aquilo que fosse a romeira estava dando frutos. Por isso Deus olhava para ela e diz: agora não tem mais semente, aliás, não tem mais frutos. Porque a menininha que deveria odiar Naamã, ela diz assim: ah, se você conhecesse o Deus dos meus pais. Glória a Deus. Porque Naamã tinha 4 qualidades. Primeiro, era comandante do exército do rei da Síria. Era homem honrado perante o seu senhor. Era homem que tinha respeito da sociedade pelas guerras que vencia. Todavia tinha um porém. Um porém que só Jesus curava. Ou melhor, só Deus curava. Jesus ainda não existia. Na ocasião, aquela que podia ser alguém que por entranháveis afetos deveria revelar ódio, observou quantas vezes o chefe, o general da guerra, chegava em casa, porque no meio de um contexto ele era ovacionado. No meio de um contexto ele tinha aquilo que pudesse ser a segregação da mídia ao seu favor. Era glorificado pelas guerras que ganhava para os filhos. Mas quando chegava no portão da casa, que os filhos olhavam para o pai chegando e dizendo: papai não morreu na guerra. A vontade dos filhos era correr, pular no pescoço do pai. Mas o pai tinha um porém. Pensa num homem que entrava para dentro da casa e tendo esposa. Quando se assentava à mesa para um jantar, o seu talher era distinto. Não podia ser compartilhado. Aquilo que fosse o guardanapo que secasse as suas mãos, ou talvez secasse o seu rosto, não podia ser compartilhado, porque o seu porém era uma lepra. Eita, meu Deus, onde é que o Senhor vai me levar? O seu porém não lhe dava a dignidade de viver o seu maior prazer, aquilo que satisfizesse a sua alma, aquilo que o seu Senhor não via, que as vitórias na guerra não supria, que nem toda condecoração pudesse satisfazê-lo, que nada daquilo que fosse evolução no mundo material pudesse lhe trazer como uma satisfação. Pensa na esposa de Naamã, querendo dar um beijo no marido, querendo dar um abraço e não podia, porque havia um porém.
Mas Samaria também era projeto, porque era filha de Israel. Enquanto Judá estava vivendo a desordem de um rei que, ainda que venceu Senaqueribe, agora se achava no direito de viver as coisas de qualquer maneira, de andar como pudesse, naquilo que fossem os seus conceitos, pelo valor da soberba do seu coração. Por isso Deus está dizendo, olha, e Deus reclama, viu, irmão? Que isso, pastor? Deus reclama. Eu citei para eles hoje assentado na mesa que Deus reclama. Deus, quando levantou Isaías no capítulo 5, ele diz assim, olha, eu tinha um terreno fertilíssimo, que eu mesmo limpei das pragas, sarchei das pedras. Um terreno para uma vinha tem que ser bem tratado, tem que ser bem adubado, tem que ter aclive descendente para aquilo que seja o poder da irrigação da água, para produzir uvas, de acordo com aquilo que fosse manifestar frutos saborosos. E Deus está dizendo, eu mesmo, depois de ter erguido uma torre forte, de ter aberto um lagar. Olha aqui para mim, não desvia a sua atenção. Que tem um terreno fertilíssimo, que ele mesmo limpou das pragas, achou das pedras, edificou uma torre forte e abriu um lagar. Estava dando toda a condição para a videira dar, ou para a vinha dar os seus frutos. Videira e vinha, a mesma coisa. Agora ele diz assim, eu fui entre as vides do campo e peguei para mim vides escolhidos. Quer abrir um parênteses para a gente pensar? Lembra quando o mundo dizia, ele não presta, ele não serve, ele não vale nada? Quando as pessoas olhavam para nós e nos desconsideravam, ele resolveu nos escolher. Ele resolveu vir até nós. Ele resolveu pôr as mãos em você e dizer, eu vou arrancar ele do mundo e vou plantar no meu terreno. Ele resolveu olhar para cada uma das irmãs e dizer, elas não prestam para o mundo, mas para mim, no meu reino, elas vão ter utilidade. E Deus estava constituindo uma vinha, porque esperava receber frutos agradáveis. Mas ele levanta no capítulo 5 de Isaías para reclamar e dizer, eu esperava que os frutos fossem bons, mas os frutos não me agradaram. Deus tem que abrir mão de Israel, mas por aquilo que é concepção a partir de Judá, porque ele gerou. E o capítulo 15, ou capítulo 17 de Ezequiel, mostra o que Deus fez por Judá. Porque Judá estava envolvida no próprio sangue, na formação do vale, do osso seco. Você vê o que Deus está dizendo. E diz Deus que estendeu as mãos para Judá. No terreno que era de Israel, Deus plantou Judá. Enquanto isso, Samaria, por ser a capital da Síria no lado norte, por ter o reinado de honra e de desídia, aquilo que pudesse ser destrutivo a todos os projetos de Israel. E parecia que o inferno estava ganhando, irmão. Parecia que o inferno estava se propondo contrário e vencendo, meu Deus. Nada disso. É porque meu Deus olhava para a igreja da margem esquerda. É porque Deus olhava para você aqui. É porque Deus nos enxergava assentado numa dessas cadeiras. É porque Deus tinha um projeto com os homens que não estava limitado simplesmente à condição de um povo. Eu creio, Pai. É porque Deus não estava acondicionado àquilo que pudesse ser a marginalidade do plano paralelo, que envolvia homens que pudessem glorificar o teu nome. E Deus te viu assentado nesta noite. Agora pensa comigo. Se a videira deu fruto que não lhe agradava, e a figueira que ainda que seja insertada, porque Judá era essa ramificação. E Lucas 13 diz o Senhor, eu voltei na minha figueira 3 vezes. E tinha desejo de comer do seu fruto, mas o seu fruto estava às cegas. E ele diz, vamos cortar. Mas porque Jesus já tinha falado à mulher samaritana, olha, a salvação veio dos judeus. Foi Jesus quem disse, olha, a salvação virá dos judeus. Eu olho para o Espírito Santo e dizendo para Jesus, como se Jesus fosse aquele que pudesse. E ele tem esse poder.
Espírito Santo diz: não, vamos dar mais um ano para ele. Era mais uma dispensação. Enquanto a romeira, enquanto a videira estava esquecida, Deus tratava com os judeus. Entre eles estava Ana, estava Simeão, um remanescente daqueles que conservaram no coração valorizar a promessa de um Messias. Tendo visto o Messias, 1698 anos depois da promessa, Jesus aparece para revelar uma nova possibilidade. Aleluia. Aqui nasce a condição da oliveira, porque ela está atrelada a um artigo definido. Depois do Senhor falar a figueira, ou melhor, falar a videira, mencionar entre vírgula a figueira, e ainda declarar entre vírgula a romeira, Deus olha para você e diz assim: e a oliveira. E por essa razão subjuga o texto aquilo que são os valores da condicional, por efeito daquilo que seja a participação das nossas forças quando nós nos conduzimos num contexto. E esse Jesus que declarou algo que o mundo não existia, que não conhecia. Porque eu não conheci ninguém que teve coragem de parar um cortejo fúnebre e ver uma viúva, mãe, chorando, porque a única esperança que tinha estava sendo conduzida para ser enterrado. E violando a regra das leis e da cultura do seu tempo, que não podia parar um cortejo, porque era a última homenagem. Mas quando ele atropela o que é a inquisição de cultura, ele está realizando algo que só ele pode fazer, pastor Feliz. Glória a Deus. Ele vai até onde está aquilo que seja a presunção da morte. Toca no menino e diz: filho, levanta, porque eu quero devolver a esperança para uma viúva. Aleluia. Os homens começam a ver, começam a assistir coisas sobrenaturais que só Jesus pode fazer. Então entra a palavra de Miqueias, porque Miqueias está olhando para um contexto e está percebendo que seja a evolução dos sacrifícios, está enxergando que deve ser uma opressão que deveria vir sobre Israel, enquanto Jeremias já dizia: está vindo uma Babilônia aí, e se entregue para eles, porque é melhor do que cair nas mãos da Síria. Judá ignora todas as palavras que o Senhor diz a partir de Jeremias, e no mesmo instante está levantando Miqueias para dizer o que é que Deus espera do homem. Não está falando de Judá, está falando de todo ser que tem vida. Porque quando Jesus é revelado, está fazendo uma declaração às profecias de Isaías 42, quando ele diz assim: olha, o meu ungido não vai vir para destruir a cana quebrada. Passa de uma vírgula para dizer: mas também não vem para apagar o pavio que fumega. Ele vem dizendo assim: eu não vim para matar, eu vim para vida, e quem for capaz de crer vai ter vida abundante. No primeiro instante, Judá que o recebe na sua capital Jerusalém bate palmas, mas é uma Judá enfatizada por aquilo que seja a força de costume. É uma Judá voltada para aquilo que seja a apostasia de um Deus que caiu no esquecimento dos homens, que aquilo que fosse marginalizar o poder de conhecimento fazia de fariseus, de saduceus, fazia de homens cuja ciência, a partir daquilo que fosse a evolução de uma ação religiosa, negligenciasse com força tudo o que Deus tinha como uma proposta para o ser humano. Viviam uma mentira. E Deus agora, na pessoa bendita de Jesus, tem que declarar: olha, o meu reino não é dessa terra. No capítulo 6 de João, quando ele começa a dizer assim: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, os homens começam a ter assombrações em si mesmos, e as questões logo permeiam as suas mentes, dizendo: que negócio é esse? Como é que nós
nós vamos ter que participar da carne dele? Como é que nós vamos ter que tomar do sangue dele? E um a um vão se dissipando. Um a um vão saindo daquilo que seria a presença do Mestre. Não me parece algo comum nos nossos dias. Porque quando Jesus foi lá no cenário em que nos envolvia, que nós não tínhamos nenhuma esperança, que não havia nada que nos possibilitaria, e não tínhamos mais recurso para onde recorrer, Ele mostrou para nós que havia uma possibilidade. E nós, porque não tínhamos onde nos agarrar, corremos para Ele, com choro, com clamor, dizendo: Jesus, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Acendeu em nós uma chama, acendeu em nós algo, e nada nos parava, até começarmos a fazer uso das razões que nos trouxe a Ele. Então passamos a observar o que fosse a regra, para viver e estar diante daquilo que fosse uma disposição que nos favorecesse. De repente Jesus passou a ser algo difícil para nós. Por isso tem alguém que já cantou do teu lado. Por isso tem alguém que já pregou entre nós. Por isso tem alguém que já profetizou entre nós. Isso mesmo, põe a mão na boca, porque isso é assustador. Vem cá, por favor. Aleluia, Vem aqui Deus. assim. Isso. Me parece que eu estou retratando tudo. Tu estava ali perguntando: Senhor Deus, quem foi que falou de mim para Ele? Tu acha que Deus não te vê, filho? Quer adorar a Deus? Levante a mão, adore direito. Levante a mão e preste a Deus uma adoração, porque Deus está fazendo um milagre nesta casa. I shall play. Mas tiveram 12 homens que na particularidade tiveram experiências mais profundas com Deus. E eles subsistiram o poder da cultura. Não negligenciaram o Jesus. Mas é Jesus que se volta para ele e diz assim: olha, e vocês? E vocês? Se vocês quiserem voltar para as redes, se quiserem voltar para os tribunais da coletagem, se quiserem voltarem para os seus antigos problemas como Cleopas, a gente pensa nisso, né, irmão? Porque nós não entendemos o que é viver dependência de Deus. Por isso não conseguimos nos desprender daquilo que nos favorece financeiramente. Aleluia! Aleluia! Esse Jesus se aproxima de Pedro e dos demais e diz: e vocês? Querem voltar também? Pedro altivo. Os demais discípulos balançaram, não tiveram coragem de responder. Mas Pedro pulou na frente, porque era astucioso, porque tinha coragem, mesmo não tendo conhecimento das consequências. E disse para Jesus: para onde é que nós vamos? Ninguém nunca falou conosco para fazer o nosso coração arder como nós ouvimos tu dizer para nós. Ninguém nunca me fez andar sobre as águas como tu me disse: vem. Ninguém nunca multiplicou o pão na nossa presença e ainda nos deu 12 cestos de sobra. Ninguém, Jesus, nunca se importou com o cego quando a cultura dizia que ele era pecador. Ninguém conseguia escrever na terra, Senhor, quando alguém trazia uma prostituta ou alguém pego em ato de adultério para ser apedrejada e esperar uma questão do Senhor. Ninguém disse: ninguém vai tirar a pedra. Ninguém, Senhor. Pedro, ainda que pudesse talvez estar naquilo que pudesse ser um perfil de analfabeto ou de semi-analfabeto, porque ninguém que fosse dono de uma cooperativa de pescado podia ser totalmente analfabeto. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor,
Tu tens palavra de vida. Nós vimos o filho da viúva de Naim ressuscitar. O Senhor entrou dentro da minha casa. Eu não te disse que minha sogra estava doente. Eu não disse que ela estava à beira da morte com uma febre letal. O Senhor só se aproximou dela, tocou nela. E minha sogra voltou a viver e deu serviço a que pudesse ser a nossa casa. Então para onde nós vamos, Senhor? Fica de pé comigo. Para onde nós iremos? Vem cá. Isso. Traz a sua esposa. Traz ela. Deus nunca nos chama para nos constranger. Mas o que é mais fácil? Amar ou se sujeitar? O que é mais fácil? Você consegue dizer para mim? Deus disse assim: amai as vossas esposas como eu amei a igreja. É fácil isso. O nosso tempo ainda não acabou. Israel não pode frutificar mais. Judá tampouco. Samaria muito. Vem cá, minha filha, você. Isso, vem cá. Fica ali com ele, meu irmão, por favor. O que é que a gente faz agora? Eu não acredito que ele mirou a orelha de Malco. Ele queria cortar a cabeça, mas ele só sabia lidar com redes. Se não há habilidade com espada, não se intrometa. Ainda bem que era Jesus que estava nascendo. Porque quando Jesus vê Malco caindo no chão para pegar um pedaço da orelha que fora cortada, ele não estava olhando para a dor de uma orelha que caiu. Estava olhando para um sonho que foi lá abortado, porque para ser o sucessor de Anás não podia ter deficiências. Pensa nos investimentos de pelo menos 21 anos de Malco, por causa da ignorância de um discípulo que viu o que é o amor manifestado em Jesus, que viu o que é um Jesus que conserta histórias. Vem cá, meu irmão. Isso, Senhor. Aleluia. 17 anos não lhe parece ser muito tempo para esperar? Acaba? Sim ou não?